Vamos abrir as Escrituras no Salmo 32. Salmo 32. O texto diz assim: Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Senhor, muito obrigado por essa palavra e queremos hoje internalizá-la em nossos corações e mentes. E queremos que os teus filhos possam realmente virar a chave, virar a página para viver uma vida plena de comunhão e de alegria em tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um cântico de uma alma redimida, que é intitulado o Salmo de Davi, como uma contemplação. Segundo James Montgomery Boyce, a palavra hebraica para contemplação, maskil, pode ser melhor entendida como uma instrução. Quantos querem receber uma instrução essa manhã? O Salmo 32 é considerado um dos salmos penitenciais. São 13 deles, como o Salmo 6, 38, 51, 102, 130, 143, que trata sobre arrependimento, perdão, confissão, atribuído a Davi. Esse é o primeiro dos 13 salmos com esse título. É repleto de instrução, contemplação, meditação, como indicado pela repetição da palavra selá, que são esses intervalos, essas pausas. O próprio Salmo não nos diz a ocasião específica na vida de Davi que motivou o seu cântico. No Salmo 51, que foi claramente escrito após o pecado de Davi com Betseba e contra Urias, Davi prometeu ensinar os caminhos do Senhor aos transgressores. Está lá no capítulo 51, verso 13. E esse salmo pode ser o cumprimento do voto que Davi fez. John Trapp disse que o Salmo 32 e o Salmo 51, eles andam na mesma frequência, são afinados. Então é um salmo de penitência, que também é um cântico de uma alma redimida que se regozija com a graça de Deus. O pecado é tratado, a tristeza é consolada e a ignorância é instruída. Este foi o salmo preferido de Santo Agostinho. Você conhece a história de Agostinho de Hipona? Ele, antes de ser o grande mestre da Igreja Ocidental, do quarto século, era uma pessoa promíscua, depravada, que se converteu, era um rei da retórica, falava muito bem, e de repente teve um encontro com Cristo, sua vida mudou radicalmente, ele deixou o pecado,
e se tornou um grande homem de Deus, possivelmente na sua geração, sem dúvida na sua geração, o mais proeminente cristão. Agostinho escreveu esse salmo na parede ao lado da sua cama antes de morrer, para poder meditar melhor sobre ele. Lutero dizia que esse salmo revela a verdadeira bem-aventurança. Veja que bem-aventurado aparece 2 vezes. E a bem-aventurança do Salmo 32 não é a ausência de pecado, mas o perdão de Deus ao coração quebrantado. Matthew Henry, o linguista, famoso pela sua Bíblia de referência também, ressalta que o Salmo mostra 2 condições humanas: o peso do pecado não confessado e a leveza e a alegria do perdão. Alegria do perdão. O Midrash Terrilim, que é o comentário bíblico rabínico sobre os salmos, vê esse salmo como um modelo de techuvá. Você sabe, os judeus consideravam que há 3 pilares no mundo, que sustentam o mundo: o arrependimento, a techuvá, a justiça, a tzedekah, e a tefilá, que é a oração. E para o Midrash, esse salmo representa um modelo do caminho de volta para o coração de Deus. Bem-aventurado, começa o texto, aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Veja as palavras: transgressão, pecado, iniquidade, dolo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Deixa eu repetir de novo: pecado, transgressão, iniquidade e dolo. Há várias citações sobre a expressão do pecado na vida das pessoas, a sua progressão, até que ele consegue capturar o espírito e tornar a malícia, a maldade como natureza humana. Há pessoas que adquirem uma natureza pervertida, distorcida, deformada com a prática do mal. Davi falou da grande bênção que há para o homem que conhece o perdão de Deus. Seu pecado não estava mais exposto, estava coberto, como diz aqui: bem-aventurado, a palavra ashrei, que significa feliz, abençoado, próspero no caminho, que deriva da palavra achar, seguir adiante, ir na direção certa. Porque há muitos que estão correndo, mas indo na direção errada. Há muitos que se apressam para fazer o mal. A palavra ashrei descreve uma felicidade não circunstancial, mas baseada em um estado de alinhamento com Deus. É quando você anda com a frequência do céu, seu coração está na mesma batida. A palavra abençoado, no plural, como disse Spurgeon, nos lembra das bem-aventuranças, as alegrias em dobro, os feixes de felicidade, as montanhas de deleite. Matthew Henry, o linguista, vê esse texto como o Evangelho do Antigo Testamento, uma antecipação, um vislumbre da justificação pela graça, que é a principal doutrina ali de Romanos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, disse Paulo aos Efésios. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Charles Spurgeon diz: este é o Evangelho em uma sentença: o perdão é a maior bênção que um homem pode receber. Todos pecaram, disse Paulo aos Romanos, e carecem da glória de Deus. Não existe um ser humano que não necessite da graça de Deus. Não existe um ser humano que não precise de um Salvador. Nós estamos na época do Superman. Agora lançaram um novo Superman, o Homem de Plástico, ou o Homem de Aço. E em 2006, quando lançaram uma versão do Superman, a discussão foi: precisamos de um Salvador? Precisamos de alguém que nos salve? O fato é que o Superman foi criado por 2 judeus com uma visão judaica do Sansão e do Moisés, que foi o libertador.
E o fato é que todos os seres humanos, por mais justos que eles pareçam, eles precisam de um Salvador. Porque todos, em alguma instância, erraram e precisam do sangue do Cordeiro para os salvar. Precisam de alguém que faça a ponte entre a terra e os céus. Rashi, que foi um dos principais rabinos na história dos judeus, entende a repetição, cujo pecado é coberto a quem o Senhor não atribui iniquidade, como diferentes estágios do perdão. Veja o ato externo até a purificação do coração. Porque uma coisa é quando você confessa, outra coisa é quando você é limpo de fato. Davi teve grande oportunidade de conhecer isso na sua própria vida, porque esse grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, passou por um período complicado na sua vida, que não foi a sua história, mas foi uma página, foi um momento, foi um incidente. Ele sabia, como Paulo mais tarde afirmaria, a bem-aventurança do homem a quem Deus não imputa pecado, imputa justiça independente de obras. Esse é o evangelho de Paulo aos Romanos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade. E quem ama se aprofundar no tema, deveria saber a origem de cada uma dessas palavras: pecado, iniquidade, transgressão. Davi falou de perdão, não meramente para aquietar a consciência turbulenta ou alcançar uma paz imaginária. Esta é uma posição diante de Deus declarada, dada, oferecida pela graça e não conquistada. Bem-aventurado é o homem a quem Deus resolve perdoar, a quem Deus simplesmente decide não imputar sobre ele o dolo, o mal, a ofensa, a transgressão. Tudo isso porque ele conseguiu alcançar a misericórdia divina. E aqui nesses versículos, Davi usa 3 palavras para descrever o pecado: transgressão, que significa cruzar uma linha, desafiar a autoridade instituída; pecado, não atingir o objetivo, não atingir o alvo; e iniquidade, que é a distorção. A iniquidade é como a consequência do erro, onde a alma fica torta, desonesta, sombria, há uma mancha, há uma mácula. Você sabe, pessoas que carregam uma sombra. Você sabe que algo está errado. Davi usou 3 termos para descrever o que Deus faz para eliminar o pecado. Então, a remoção do fardo através do perdão, que é tirar o fardo, é remover a dívida. A palavra coberta, a quem o Senhor não imputa ou cobre, é a questão do sangue sacrificial de Jesus, que foi usada no dia de Yom Kippur, que é a expressão de quando Deus cobre no propiciatório com o sangue do Cordeiro, cobre com o seu sangue, esconde com o seu sangue, que desde do Éden está lá, quando os homens fizeram folhas de figueira para se cobrir, e Deus matou um animal e os cobriu. Deus os cobriu, e com o sangue de Jesus somos cobertos, e somos vistos pelo olhar da redenção, da remissão, do perdão. A ideia por detrás, então, disso, não é simplesmente a imputação, mas a não contabilidade, quando aquela conta não fica registrada em nome dessa pessoa. Então, nesse caso, a não imputabilidade é dizer, apesar de você, isso não vai ficar no seu registro. Então nós temos algumas palavras, e dentro do texto, além do vernáculo, nós temos a expressão em cujo espírito não há dolo. A palavra espírito é ruach. Em cujo espírito não há dolo é quando o dolo sai da epiderme e entra no sangue, começa a fazer parte da natureza de alguém. Então não dá para se diferenciar quem peca
do próprio pecado em si, o mentiroso da mentira, porque a natureza de alguém se torna mentir. Não é uma coisa que ele o faz com constrangimento. Quando você vai errar a primeira vez, sua consciência o acusa. Até que em um determinado momento, nós vamos ter o cenário de Romanos capítulo 1, quando Paulo fala sobre a consciência em ferro em brasas, a consciência cauterizada. É quando se dessensibiliza para o erro. Imagine alguém que matou alguém e foi lá e matou de novo. O 10º assassinato já é feito de maneira fria. Já não tem mais dor, já não tem mais culpa, já não tem mais acusação. Assim como alguém que se prostitui, assim como alguém que mente, há pessoas que ganham o costume, a prática, que se transforma mais do que num hábito, se transforma em natureza. É o que o profeta diz: pode-se mudar as listras do leopardo, ou pode-se mudar a cor do etíope. Poderiam vocês fazerem o bem sendo vocês maus? É quando a maldade está intrínseca, quando ela se torna parte da estrutura, da essência. Bem-aventurado é o homem em cujo espírito não há dolo. É quando o dolo se torna parte do espírito. E um espírito sem dolo aponta para uma integridade interior. A vida interior do pecado, a vida dupla, como a história de Davi, havia terminado. Davi viveu por um momento da sua vida com uma história mal resolvida. E ele teve o seu momento de confronto com Natã, seu momento de arrependimento, e o seu pecado foi perdoado. A vida perdoada não precisa mais de engano para encobrir os seus caminhos. Davi, que depois de ter caído em seu vil pecado com Betseba, deixou de exibir aquele caráter transparente e sincero. E normalmente o pecado de muitas pessoas, às vezes, não é tão pior do que o que se faz para encobri-lo. Alô? Quantos estão comigo aqui hoje? Então nós temos um segundo ponto, andando versículo por versículo, quando essa agonia do pecado não confessado e oculto começa a sair pelos poros, a vazar por algum canto. Essas coisas sempre ficam guardadas e ficam apodrecidas. Enquanto fiquei em silêncio, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram por causa do meu gemido o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A minha vitalidade se transformou em sequidão de verão, de estio. Veja a situação de Davi, que somatizou os seus erros. E isso está agora presente no seu estado físico, corpóreo, onde a sua saúde física está sendo afetada. Quando me calei, os meus ossos envelheceram, a sua estrutura amoleceu, ele perdeu a sua consistência. Não há nada que tira tanta consistência de uma personalidade como o pecado sexual. Pessoas ficam pastosas, elas não têm a firmeza, a força de caráter, a integridade interior. Davi lembrou-se de seu estado mental quando manteve seu pecado oculto e ficou em silêncio. É o Provérbios 28 que diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará.
Então o estresse de uma vida dupla o fez se sentir velho, oprimido, estéril, seco. Eu guardei silêncio, como disse Evans, citado por Spurgeon. Não apenas fiquei em silêncio, guardei silêncio, resolutamente, perseverantemente, guardei-o apesar de toda a lembrança das suas misericórdias passadas, apesar das minhas repreensões de consciência e da minha angústia de coração. Então temos a expressão, a tua mão pesava sobre mim. Veja, a mão de Deus é símbolo de ação, de disciplina, de direção. Aqui indica o peso do juízo e da consciência sob a convicção do erro. O peso da mão de Deus também pode ser um ato de misericórdia corretiva. Porque eu fico realmente preocupado com pessoas que vivem no erro e prosperam no erro. Eu fico realmente preocupado com pessoas que prosperam constantemente fazendo coisa errada. Porque diz Hebreus que se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Porque muitas vezes a descoberta do erro, a exposição do erro é um ato de misericórdia para que essa pessoa seja julgada e não seja condenada. Condenada eternamente. Porque Deus, como disse o texto de Hebreus, disciplina os filhos a quem ama. Deus não nos deixa viver tortos, andar tortos, se transformar em pessoas malignas. Quantos estão comigo e podem dizer: Senhor, não me deixe prosperar no erro. É Martinho Lutero que comenta que o pecado escondido corrói a alma. O silêncio diante de Deus aumenta a dor. É Spurgeon que chama esse sofrimento de o chicote da consciência, para quem tem consciência, né? Ibn Enzar relaciona isso ao peso de carregar culpa sem reconciliação. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Davi entendeu que sua miséria estava diretamente ligada à opressão do pecado não resolvido. Pecado não resolvido. Pecado guardado, curtido, enterrado. Há pessoas cujos segredos têm segredos. Spurgeon diz: a mão de Deus é muito útil quando eleva, mas é terrível quando pressiona para baixo. É melhor um mundo no ombro, como Atlas, do que a mão de Deus no coração, como foi com Davi. Davi parecia sofrer mais com o resultado do pecado, a culpa, a falta da verdadeira comunhão com Deus, do que com o pecado em si, porque a consequência do pecado de Davi foi a interrupção da comunhão. Ele não tinha mais a alegria da salvação. Leia o Salmo 51 e você vai ver. Não retires de mim o teu espírito, purifica-me com isopo. Ele está descrevendo alguém que tem uma barreira de relacionamento entre ele e o seu Criador. Porque, como disse Isaías capítulo 59, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, os meus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, mas as vossas transgressões fazem separação entre mim e vós. Entenda que um Deus santo tem relacionamento com pessoas arrependidas, convertidas, quebrantadas, que estão prontas para assumir uma frequência de verdade, de santidade, de pureza, para uma relação profunda e fluida com Ele mesmo. Minha vitalidade, diz Davi, se transformou na seca do verão. A secura e a miséria do salmista eram, na verdade, algo bom nesse caso. Demonstram que ele era um filho de Deus e que o Deus da aliança não lhe permitia permanecer confortável em pecados habituais. Deus nos ama tanto que não vai nos deixar viver tortamente.
parecendo com a concorrência. Jesus disse para os judeus: vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás, porque vocês parecem com ele. E o diabo olha para vocês e fala: meu filhinho, quão orgulho tenho de você, você é igualzinho. Quem não sente essa miséria, ou se cura em tal estado, tem preocupações muito maiores com a eternidade. Essa obra do Espírito Santo que convence o homem e a mulher, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, é uma marca essencial daqueles que pertencem a Deus. Mas quando alguém endurece o coração, essa pessoa, diz a Bíblia, que quem muitas vezes confrontado, endurece a cerviz, será quebrado sem que haja cura. Então nós temos o terceiro passo, a bondade da confissão e do perdão. Confessei-te o meu pecado e não escondi a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mais uma vez aparecem as três palavras e eu vou discorrer sobre elas. Reconheci o meu pecado diante de ti e a minha iniquidade não ocultei. Segundo Santo Agostinho, o clímax do texto, com o momento da transformação, o turning point, o ponto de inflexão, o início da libertação, do alívio. Bonhoeffer diz que a confissão abre o coração para o milagre da graça. A graça está disponível, o alívio, a quebra das prisões, do cativeiro, da escuridão, porque Satanás é o príncipe das trevas, e o que está na escuridão está sob a sua jurisdição. Então disse Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes perdoados. Não, confessai os vossos pecados a Deus, para serdes perdoados. Confessai uns aos outros, para serdes sarados. Obviamente que você tem que escolher muito bem essa pessoa, porque essa coisa de quem errou, existe um fórum apropriado para trabalhar esses erros, e não é um fórum público, privado, somente das pessoas interessadas e responsáveis dentro desse ambiente. Porque há pessoas que se alimentam de carniça, eles são urubus, eles têm mãos sujas porque eles vasculham lixo, e essas pessoas você não pode nem pegar na mão delas, porque está contaminada. Cuidado com gente que fala dos outros para você, porque você é vítima quando está ausente. O problema de Davi foi o pecado que cometeu nesse contexto. E provavelmente está se referindo à imoralidade sexual com Betseba e o assassinato do marido dela, para encobrir o erro, para encobrir o pecado. Ele fez algo pior do que o pecado. O segundo problema de Davi foi uma vida dupla, que ele vivia para esconder o que ele fez. Então ele diz: confessei-te as minhas transgressões ao Senhor. E a restauração estava pronta, disponível, mas a confissão do pecado é o caminho para ela. Isso é cartástico. Você fala e tem poder sobre aquilo que você fala. Você confessa e tem domínio. Agora está na luz, está na verdade, está exposto. Deus trouxe cura. A restauração estava pronta, mas a confissão do pecado era o caminho. E a confissão real, profunda e genuína dos pecados tem sido uma característica de todo despertar espiritual genuíno na história do cristianismo, como demonstra o avivamento de Atos. Lá em Éfeso, no capítulo 19, de Atos dos Apóstolos, que diz
E eu queria muito colocar esse texto, se fosse possível, não sei se será. Em Atos capítulo 19, fala que aqueles que se envolveram, muito obrigado, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam uma bagatela de 50.000 denários. Verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, quando uma igreja vive limpa em santidade, como Jesus disse, ali vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Você pode dar um sorriso por isso? Espero que sim. Spurgeon dizia: mas há muitos que fazem confissão sem ter o coração quebrantado, sem olhos marejados, sem lágrimas escorrendo, sem espíritos humilhados. Saibam disto, 10.000 confissões, se forem feitas por corações endurecidos, se não brotarem de espíritos verdadeiramente contritos, se não apenas acréscimos, serão apenas acréscimos à sua culpa, assim como zombarias diante do Altíssimo. E o texto continua: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja, perdoaste a iniquidade do pecado. A confissão de Davi restaurou seu relacionamento com Deus, restaurou a sua comunhão com Deus, como o filho pródigo que confessou e foi perdoado, e não chegou com exigências, né? Tem gente que vem, eu voltei, eu quero de volta a minha posição, o meu lugar. Não, ele disse: pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Foi isso que ele combinou de falar. Mas quando ele chegou ao pai, antes de falar, o pai já o interrompeu, viu seu coração contrito, e a um coração contrito Deus não resiste. A um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas habito com o quebrantado e humilde de espírito. No hebraico, existe uma descrição de cada uma dessas palavras. Bem-aventurado é o homem cuja a transgressão é perdoada. A palavra é nasa, que significa que foi levantada, carregada, removida. Aqui indica que o pecado é retirado de sobre a alma do homem, não apenas ignorado, mas levado para longe. A ideia de Levítico 16, verso 22, você lembra? O sacerdote colocava as mãos sobre o bode e confessava todos os pecados do povo. E depois despedia o bode para o deserto. Daí a expressão famosa, conhecida, comum, o bode expiatório. Ele levava a culpa. O perdão de Deus não era simplesmente esquecer, mas retirar, levar embora o fardo para o deserto. A palavra coberta é casar. O pecado coberto é ocultado, é escondido por debaixo do sangue, como no sacrifício de Yom Kippur. No pensamento hebraico, cobrir o pecado não é negá-lo, mas protegê-lo da exposição e do juízo através da expiação. A palavra pecado, chefe, que é a mesma palavra, a transliteração de hamartia no grego, significa errar o alvo. É quando você não acertou, é quando você errou, quando você falhou. Deriva-se da palavra chata, é chata mesmo, usada quando um arqueiro erra o centro do alvo. O pecado não é só moral, é não atingir o propósito de Deus para nós, é não cumprir sua vocação. A outra palavra é pecha, que significa transgressão, rebelião, a quebra consciente de um pacto. Muito mais do que um deslize,
é uma rebelião deliberada contra a autoridade divina. Enquanto a palavra pecado pode ser involuntária, errar o alvo, pecha é uma atitude intencional. A palavra avon, iniquidade, avon, literalmente significa a torção. Já viu uma alma torcida? A iniquidade é a perversão, é a distorção. Deriva de avá, dobrar, entortar, como algo que sai do prumo. Essa palavra enfatiza a corrupção interior, não apenas um ato em si, é a consequência interior do que se carrega por conta do erro. Há pessoas que se maculam. Então, resumindo, as palavras usadas para pecados, chet, pecha e avon, mostram que Deus leva em conta tanto os atos quanto a intenção do coração e oferece perdão a todos eles. E o perdão é descrito como a remoção do peso, a cobertura protetora e a não imputação. A não imputação é um escândalo, o escândalo da graça. Você merece o julgamento, mas eu não vou imputar, porque eu te perdoo e te libero. Isso é um escândalo para os legalistas. É quando nós queremos sentar no trono de Deus e dizer o que Deus tem que fazer. E a propósito, a igreja está cheia dessa gente. Quando os irmãos de José o procuraram, porque eles o haviam ferido pelas costas, colocaram ele na cisterna, e passaram-se os anos, José foi exaltado e levantado, e quando Jacó morreu, eles entenderam que o fato do pai estar vivo era um impedimento para que José fosse às forras. Já que Jacó morreu, agora é a hora da vingança, da revanche. Então eles se reuniram, os 10, Benjamim, claro, estava fora disso, e procuraram José. E José olhou para eles e disse a seguinte frase: porventura estou eu no lugar de Deus. Veja o discernimento, a sabedoria de alguém que sabe entender o seu lugar. Ele disse: essa coisa de se vingar é uma atribuição exclusiva de Deus. Eu confio nele para dar a paga às pessoas que me feriram, e por isso eu perdoo. E o perdão é a confiança de que Deus é inteligente, sábio o suficiente para fazer o julgamento contra as pessoas que me feriram. Eu não estou no lugar de Deus, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, como hoje o vedes. Eu vim essa manhã falar para você que o mal que as pessoas fizeram contra você, agora que você saiu do lugar de Deus, Ele vai transformar em bem. Toda coisa praticada e feita contra a sua vida, Deus está transformando em seu favor, em nome de Jesus. Então nós seguimos o Salmo, e temos bastante tempo para terminar. Aleluia. E vemos então os versos 6 e 7. Por isso todo aquele que é piedoso orará a ti, quando puderes ser encontrado, certamente numa torrente de águas não chegarão perto dele. Tu és o meu refúgio, tu me preservarás da angústia, tu me cercarás com cânticos alegres de libertação. Por essa razão, todo aquele que é piedoso orará a ti. Rashi, o rabino, interpreta um convite, isso como um convite à oração, a tefilá. Enquanto a misericórdia
tem a sua porta aberta. Tu és o meu esconderijo. Spurgeon afirma: nós não nos escondemos de Deus, nós nos escondemos em Deus. É o que Paulo disse aos Colossenses: a minha vida, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. A minha vida está escondida em Deus. Para o inimigo achá-la, ele vai ter que passar por Deus. Tente fazer. A segurança não está em nós, na nossa atribuição, no nosso merecimento, na nossa performance, no nosso mérito, mas na sua misericórdia. Outra vez eu digo, cada ser humano nesse planeta precisa da graça, precisa da misericórdia. E há pessoas desgraçadas, porque elas roubaram o elemento do favor e da graça na vida de outros. Saber que Deus é tão grande em perdoar e perdoar, dá ao piedoso uma razão maior para buscá-lo, na confiança de que ele pode ser encontrado e, portanto, está pronto para se reconectar aos que o buscam. Se o perdão é bom, a comunhão é melhor. Certamente, diz o texto, numa inundação de água, ela não chegará até nós. Davi sabia o que era ser oprimido e atolado na culpa, na miséria do pecado, e que Deus poderia livrá-lo naquela crise e em outras. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cercarás com alegres cânticos de libertação. Alegres cânticos de libertação. Nós deveríamos cantar com alegria, nós deveríamos celebrar com alegria. A nossa adoração, a nossa celebração deveria ter essa alegria de quem foi perdoado, de quem foi redimido, de quem foi resgatado, de quem foi liberto. Davi aqui se gloria na proteção que agora sentia como alguém em comunhão com Deus e sob seus cuidados. Ele é bem-aventurado porque foi perdoado. Ele é bem-aventurado porque encontrou a misericórdia. Ele é bem-aventurado porque foi coberto e não imputado os seus erros. O próprio Deus era o seu esconderijo, o seu abrigo. Um bom esconderijo que tem força e altura. Davi encontrou segurança, cercado pelas próprias canções de libertação, alegres canções de libertação. Ele está cercado por alegres canções de libertação. Eu não sei se eu conheço muitas pessoas que estão cercadas por alegres canções de libertação. Eu conheço pouquíssima gente que se cerca de alegres canções de libertação. A ideia de Deus como nosso esconderijo está associada à ideia de encontrar abrigo na casa do Senhor, na sua presença. Nos versos 8 e 9 nós temos Deus apelando ao seu povo para que preste atenção e tenha entendimento. Esse é um texto incrível. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Ei, depois do pecado confessado, depois de uma vida que entrou uma transparência, que se alinhou com o coração de Deus, agora você pode ter direção para escolhas acertadas. E sob as minhas vistas, os meus olhos guiarão, te darão conselho sobre o que você deve fazer. Você está limpo, seu coração está purificado, e agora você pode tomar decisões acertadas. Eu te guiarei com o meu olhar. E a palavra instruir é o título do salmo. Masquil, instrução, meditação sábia. Vem de Sacal, agir com sabedoria, agir com discernimento. Quantos de vocês precisam fazer escolhas acertadas esses dias? Os outros não precisam, muito obrigado. Eu abençoo você com escolhas acertadas. Então nós estamos vendo no texto que Deus está disposto a nos conduzir. Muitos veem esse verso como a voz de Deus falando
ao penitente perdoado. Charles Spurgeon diz: a boca que perdoa agora guia. Ibn Ezra entende como a promessa de que o retorno a Deus também traz sabedoria e direção espiritual. Se eu posso dizer, o caminho do sucesso para vocês essa manhã é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É ser guiado nas suas escolhas pelo Espírito Santo. Paulo disse que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E quando a comunhão é restaurada, a bênção de um relacionamento tão próximo pode ser desfrutada outra vez. O contexto nas linhas seguintes se refere à orientação e à capacidade de resposta. Capacidade de resposta. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. O cavalo ou a mula são usados como exemplos de animais que não são facilmente guiados. Eles precisam de freio e de rédea. E às vezes de um treinamento rigoroso antes de serem úteis. O fato é que alguns cristãos não têm uma natureza de ovelha, mas uma natureza equina. E ao invés de Deus guiá-los como ovelhas falando e elas vêm atrás, Ele está: eia, 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 eia. Quando eu vejo alguns errarem aqui e continuarem no erro, muitos de nós são como animais teimosos, que só são guiados pela dor, guiados pela severidade. A interpretação moral é que a rebeldia nos leva à dor desnecessária. Deus deseja obediência voluntária e não forçada. A disciplina de Deus é boa, mas melhor é a obediência espontânea. A sabedoria está em agir com entendimento e não por compulsão ou por medo, em ser guiado pelo Espírito Santo e não em ser arrastado pelo Espírito Santo. Desde a minha infância eu ouço a expressão: quem não vem por amor, vem pela dor. Já ouviram essa expressão? As ovelhas são guiadas pelo amor e as éguas e os cavalos. Então só manda um WhatsApp aí para alguém e fala: não manda não, isso é maldade. E por fim, você acredita que eu troquei meu esboço? Eu tinha refinado esse esboço. 10% a mais. Nós temos nos versos 10 e 11 as bênçãos da misericórdia e da alegria. Diz o texto: muitas dores terá o ímpio, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos, e cantai de alegria todos os retos de coração. Veja que ele fala sobre a iniquidade como a torção da alma, e agora ele está falando a pessoas retas de coração. Retos de coração. Então nós temos a classificação de pessoas tortas na alma e gente reta no coração. E eu, como pastor há 31 anos, e bispo, que sou pastor de pastores, eu aprendi habilidades de distinguir, de discernir esses dois ambientes ocultos na alma das pessoas. Eu aprendi a entender quem tem a natureza de ovelha e quem tem a natureza do jumento, do cavalo. Davi compreendeu o que era viver por um tempo como um ímpio e as dores que isso trouxe sobre ele.
mas isso foi pedagógico. E repito, isso não é a história de Davi. O que você tem que separar é o retrato do filme. E o diabo sempre vai pegar seu pior retrato e publicá-lo. Enquanto Deus tem um álbum cheio das suas melhores fotografias. Quantos estão comigo? O verso 11 diz: alegrai-vos no Senhor. E alegrar-se no Senhor é a consequência do perdão, de ter uma alma redimida. Alegria e justiça restauradas. Spurgeon fecha: a música da alma começa no perdão, mas culmina em louvor. Então, os gemidos da culpa são substituídos agora por alegres cânticos de redenção. O louvor é o ápice da techuvá, do arrependimento. Após a restauração, a alegria se torna uma oferenda viva. Então esse salmo apresenta as razões para o crente se alegrar, regozijar-se e gritar de alegria. Ele começa com o caminho da cura. O silêncio traz a doença na alma. A confissão, a libertação. E o perdão gera a alegria. No hebraico, no Salmo 32, o pecado tem muitos nomes, mas o perdão, um só rosto. E esse rosto tem uma coroa de espinhos na cabeça. E diz a você: vai e não peques mais. Fique de pé. Lutero dizia que a justiça que salva não é a nossa, mas a que vem do perdão. Feche seus olhos hoje. Feche seus olhos. Essa é a manhã de ir até o Calvário, de encontrar a não imputação, de ser coberto, de receber a alegria do perdão, de andar na luz, na verdade, de tirar as coisas apodrecidas da alma, de trazer luz, o sol, para esses quartinhos escuros, desses segredos nefastos. Você precisa de alguém em quem você confia, de um conselheiro, de um mentor, de um pastor, de alguém em quem você enxerga o caráter e a integridade, para você se abrir, a fim de que essa pessoa possa te ajudar a sair do cativeiro, das coisas sombrias que habitam na alma. Feche seus olhos hoje. Senhor, nós queremos um novo cântico nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Queremos deixar para trás o que passou e, como novas criaturas, viver o novo. Eu estou para fazer uma coisa nova, diz o profeta. Eu estou colocando caminhos no deserto, rios no ermo. Porque quem está em Cristo, uma nova criatura é. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Hoje vamos até aquele monte com uma cruz erguida e um homem pendurado, e o seu sangue sendo derramado para cobrir o nosso pecado, para nos purificar de toda injustiça, para limpar a nossa alma, para remover o cativeiro da culpa,
para realinhar o nosso espírito, para tirar o dolo, a mancha, a transgressão, a iniquidade. Hoje nos expomos perante essa luz, nos expomos perante esse sangue e recebemos a remissão, a redenção, a cura e a libertação. E ordenamos aos espíritos que atormentam, os verdugos, que soltem as suas garras, que simplesmente saiam do caminho. Nós liberamos o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, para proteger cada pessoa com o coração alinhado, contrito, quebrantado. Liberamos a redenção, liberamos a cura, liberamos o perdão. Abraça a pessoa do seu lado. Eu estou encerrando e ore com ela por um minutinho. Abençoe a vida dela. A quem perdoardes serão perdoados, quem retiverdes serão retidos. Libere o perdão sobre essa pessoa. Libere hoje a restauração sobre ela. Libere hoje, faça uma oração hoje de concordância, para que o Senhor possa restaurá-la completamente, totalmente, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima semana.